Uma família no Texas vale mais que o PIB de 130 países. Vamos investigar. Eles nem extraem mais petróleo. Acredite, eles não precisam mais disso para serem ricos. São donos dos dutos, dos mercados onde você come e dos foguetes que saem da Terra. Isso não é sobre riqueza. É um dossiê sobre controle total e absoluto. Estas são as famílias que mandam no Texas. Número 12. A família Duncan, os cobradores de pedágio da América. Muita gente acha que riqueza exige perfurar poços. Mas Dan Duncan nunca encontrou um único barril de óleo. Ele só garantiu que cada gota no país passasse pelos canos dele. Duncan começou com $10 mil e 2 caminhões nos anos 60. Sem contatos, sem diploma ou herança. Apenas uma visão que valeu mais que qualquer campo petrolífero. O dinheiro real da energia não está no solo. Está no movimento. Ele transformou 2 simples caminhões de propano na Enterprise Products, a maior gigante de logística dos Estados Unidos. Logística significa que ele não perfurou, nem refinou, nem vendeu gasolina no posto. Ele era dono dos tubos, dos terminais e das instalações que conectam cada elo da cadeia de suprimentos. 80 mil quilômetros de dutos, o suficiente para dar 2 voltas na Terra. Sempre que o petróleo sai de um poço texano para uma refinaria na Louisiana, os Duncan faturam. Sempre que o gás natural flui da bacia de Pérmia para as usinas da Geórgia, eles lucram. Eles faturam com o barril a $30 ou a 120. O preço do óleo é problema dos outros. O pedágio deles é sagrado. Agora, você e eu vamos ver o momento que blindou essa dinastia. Dan Duncan morreu em abril de 2010. O único ano na história moderna sem impostos federais. Toda a fortuna de $10 bilhões passou para os filhos sem pagar um centavo ao governo. Um ano antes, ou um ano depois, bilhões teriam ido para o Estado em vez da família. Hoje, os 4 irmãos juntos valem quase $30 bilhões. Você nunca os verá em tabloides, nem comprando times esportivos ou lançando grifes de moda. Eles apenas coletam pedágios da energia que move toda a América. Silenciosos e permanentes. Número 11. A família Bass, os estrategistas da evolução. Fort Worth esconde um segredo. Metade do horizonte do centro e suas maiores instituições culturais. Nada disso pertence à prefeitura daquela cidade. Pertence, na verdade, a 4 irmãos. A fortuna Bass começou com o petróleo herdado do tio Sid Richardson, em 1959. A maioria dos herdeiros apenas viveria de dividendos. Mas os irmãos Bass, Sid, Edward, Robert e Lee estudaram em Yale e Stanford. E eles tinham planos muito maiores. Em 1984, fizeram uma jogada financeira histórica. A Disney estava sendo cercada por investidores agressivos que queriam fatiar a companhia e vender tudo aos pedaços. Os Bass surgiram como os salvadores da pátria. Compraram uma fatia massiva. Eles colocaram Michael Eisner no comando, gerando clássicos eternos como O Rei Leão e A Pequena Sereia. Milhões vindos do petróleo texano viraram bilhões em um império do entretenimento quase da noite para o dia. Localmente, eles agem mais como senhores feudais do que empresários. Eles compraram grandes áreas de Fort Worth, derrubaram tudo e reconstruíram como a famosa Sundance Square, um santuário privado impecável. Este ambiente urbano vigiado parece público, mas funciona como a propriedade particular da família Bass. O irmão Ed Bass levou a excentricidade a um novo limite financeiro. Gastando $200 milhões para construir a Biosfera 2 no Arizona, um experimento ecológico totalmente lacrado para simular as condições de vida em outro planeta. O patrimônio líquido somado da família Bass ultrapassa os $20 bilhões. Eles provaram minha tese de que os petroleiros mais espertos são os que percebem cedo que o petróleo é finito, mas o investimento certo rende para sempre. Número 10. A família Friedkin, os intermediários que ninguém vê. Se você já comprou um Toyota no Texas, Arkansas ou Louisiana, não comprou do Japão.
Você comprou diretamente da família Friedkin. E eles vêm lucrando silenciosamente com cada uma dessas transações há mais de 50 anos. Em 1969, Thomas Friedkin, piloto e vendedor, garantiu direitos exclusivos de distribuição da Toyota em toda a região do Golfo. Justo quando a montadora japonesa tentava invadir o mercado americano, ele conseguiu. Olhando agora, uma licença para imprimir dinheiro. O modelo é ofensivamente simples. A família Friedkin não fabrica um único carro sequer. Eles não projetam motores nem constroem fábricas. Apenas controlam a logística dos Toyotas do porto até as concessionárias, lucrando com cada Tundra, Tacoma e Camry pelo caminho, além de peças e acessórios. A Gulf State Toyota gera agora mais de 11 bilhões de dólares anuais. Seu filho, Dan Friedkin, usou esse fluxo infinito de caixa para erguer um império. Como diretor executivo do grupo Friedkin, ele produziu grandes filmes de Hollywood, incluindo Assassinos da Lua das Flores. Ele possui uma das maiores coleções de aviões militares antigos e pilota pessoalmente caças P-51. Recentemente comprou o clube de futebol italiano AS Roma, tornando-se um dos donos de esportes mais poderosos da Europa. Com uma fortuna de 6 bilhões e 400 milhões de dólares, Dan Friedkin é a definição pura do mestre dos bastidores. Quase ninguém ouviu seu nome, e ele adora isso. Você não precisa fabricar nada. Você só precisa ser o dono do portão de entrada do cliente. Número 9. A família McNair. Energia e futebol. No Texas, futebol não é lazer. É uma religião cívica. E os McNair detêm as chaves da igreja. Bob McNair fez sua primeira fortuna com energia de cogeração, um negócio técnico e sem glamour que quase ninguém conhece. Ele fundou a Cogen Technologies, tornando-a a maior empresa privada de energia do mundo, gerando eletricidade ao capturar calor desperdiçado de processos industriais. Ninguém o colocou em capas de revista ou escreveu livros sobre isso. Bob apenas operava com eficiência implacável, e esperou seu momento em 1999, antes do escândalo da Enron abalar o mundo da energia e expor fraudes imensas. McNair vendeu a Cogen para a Enron por 1 bilhão e 500 milhões. Ele leu o cenário, vendeu tudo no auge absoluto, saiu de mãos limpas e buscou um lugar seguro para investir que nunca pudesse desmoronar como uma energética. Ele pagou 700 milhões de dólares para trazer a NFL de volta a Houston. Críticos chamaram de gasto por vaidade ou apenas um capricho caro. Hoje, mas os McNair não esqueceram. Com a morte de Bob, Janice e o filho Cal assumiram todo o controle. Só que essa transição foi turbulenta. Uma briga judicial pesada pela herança veio à tona, ameaçando de forma grave expor todos os segredos financeiros que eles esconderam do mundo por décadas inteiras. Eles resolveram tudo. O poder de Cal foi selado. O drama familiar finalmente acabou. Mas a fortuna continuou lá, sólida como sempre acontece. Com quase 6 bilhões na conta, os McNair seguem o manual de elite do Texas. Ganhe tudo em energia, pule para os esportes no momento exato e vire um ícone cultural maior que o petróleo. Agora, número 8. A família Hunt, a dinastia original do Texas. Antes de Bezos, Zuckerberg ou Elon, existia H. L. Hunt. E por um longo período no meio do século XX, ele era o cidadão comum mais rico de todo o planeta. Hunt era o arquétipo texano, um apostador que ganhou seu primeiro poço jogando pôquer. Ele dominou o campo de petróleo do leste texano, uma das maiores reservas da história, e ergueu a maior fortuna mundial. Tinha 3 famílias secretas e 15 filhos. Era o caos com um talão de cheques. O caos real veio em 1980. Seus filhos tentaram monopolizar a prata no mundo todo. Eles compraram quase metade de todo o estoque de prata global, fazendo o preço saltar de 6 para 50 dólares por onça. Quando o governo interveio na famosa Quinta-feira da Prata, o preço desabou totalmente. Os irmãos perderam bilhões de dólares e foram direto para a falência. Mas a família era tão rica que nem uma falência bilionária conseguiu acabar com eles. O patrimônio principal resistiu. Hoje, Hunt reconstruiu o império e marcou o horizonte de Dallas com a famosa Reunion Tower. Clark Hunt herdou algo ainda mais valioso na América moderna:
Os Kansas City Chiefs, a maior dinastia atual de toda a NFL. Com uma fortuna coletiva acima de 24 bilhões de dólares, os Hunt são o que o Texas tem de mais próximo de uma verdadeira realeza. Sobreviveram a escândalos, crises e guerras familiares. Eles continuam de pé. Número 7. Família Butch. Os reis do supermercado silenciosos. Existe uma família em San Antônio valendo mais de 18 bilhões de dólares. O sobrenome deles é apenas Butch. E eles criaram a clientela mais fiel de toda a história do varejo americano. Tudo começou em 1905, com um empréstimo de 60 dólares e uma pequena despensa. Mais de um século depois, Charles Butch comanda um império de 40 bilhões por ano. Escute bem o que os torna incríveis. Eles atropelaram o Walmart e a Amazon no próprio quintal deles. Tentaram roubar o mercado da H&B e perderam. Eles venceram com foco total no cliente local. Criaram mercados de luxo para entusiastas e lojas moldadas para cada vizinhança específica. Sem fórmulas prontas, apenas um conhecimento local de dar inveja. Como os Butch são donos de tudo, sem acionistas chateando, eles jogam sempre no longo prazo. Operam com segredo total e uma visão de futuro impressionante. No furacão Harvey e no colapso elétrico de 2021, a H&B enviou mantimentos mais rápido que o próprio governo federal. Não foi jogada de marketing, foi puro reflexo operacional da empresa. Só o Charles Butch tem mais de 7 bilhões de dólares. No Texas, quem controla a carne e a água controla o povo. Número 6. Os Hildebrand, o último verdadeiro barão do petróleo. Enquanto o mundo discute sustentabilidade e energia limpa, Jeffrey Hildebrand perfura com uma agressividade absurda, sem pedir desculpas e faturando bilhões com isso. Investigamos e ele é o fundador da Hilcorp Energy, a maior produtora privada de óleo e gás de todos os Estados Unidos. Sua estratégia é puramente do contra. Ele atua como o gari de luxo das gigantes petrolíferas. Quando titãs como a BP ou a ConocoPhillips querem descartar ativos velhos, poços em declínio para limpar a imagem ambiental, Hildebrand é o comprador que está à espreita. Ele assume os campos que ninguém mais quer, aplica tecnologia de ponta e uma gestão brutalmente focada em resultados, sugando até a última gota de lucro de poços que as grandes corporações já ignoravam. É um trabalho sujo, difícil e totalmente fora de moda. Wall Street não celebra esse tipo de negócio. Os ambientalistas detestam. Mas Hildebrand não liga. Ele simplesmente não deve satisfação a ninguém. A Hilcorp nunca abriu capital. E nunca vai abrir. Mas o que separa a Hilcorp das outras não é só essa estratégia rebelde. É a cultura de elite que ele construiu ali. Em 2015, ao baterem metas agressivas, Hildebrand deu 100 mil dólares de bônus para cada funcionário. Do alto escalão até os operários que sujam as mãos nas sondas, todos receberam. Nada de ações ou promessas. Dinheiro vivo. 100 mil dólares. Essa lealdade faz mais do que segurar as pessoas. Cria uma força de trabalho que opera com a fúria e o cuidado de verdadeiros donos. Com 10 bilhões e 200 milhões de dólares, Jeffrey Hildebrand é o novo barão implacável. O petróleo não morreu. Quando você tem capital para ser o dono de tudo, coragem para perfurar enquanto todos recuam, e uma equipe que enfrentaria o fogo pela empresa. Número 5. A poderosa família Fertitta, os reis do espetáculo. Num estado de bilionários discretos que se escondem atrás de muros, Tilma Fertitta ergueu 9 bilhões e 400 milhões fazendo o oposto, tornando-se impossível de ser ignorado. Ele é o único dono da Fertitta Entertainment, comandando mais de 600 unidades, como Mortos Steakhouse, o Del Friscos e os famosos cassinos Golden Nugget, além do Houston Rockets, comprado por 2 bilhões e 200 milhões, quando todos diziam que ele enlouqueceu. Hoje o time vale quase o dobro. Enquanto outros barões se isolam em fazendas, Fertitta ostenta seu superiate de 150 milhões nos portos mais lotados que encontra. E ele faz questão de aparecer, estrelando seu próprio reality show. Ele quer os holofotes, mas não confunda o luxo com falta de juízo. Na crise de 2020, Fertitta cortou custos com uma precisão cirúrgica. Abriu capital para levantar fundos.
e depois fechou tudo novamente quando o vento mudou. Ele é um predador financeiro fantasiado de mestre de cerimônias. E no Texas, ser o mais barulhento é um mérito se você for o dono. Número 4. O Spero, o legado dos pioneiros. Ross Perot construiu um império tecnológico antes mesmo do Vale do Silício existir. Antes daquele canto da Califórnia ter sequer um nome oficial. Ele fundou a Electronic Data Systems em 1962, transformando $1.000 na maior empresa de TI da época, com contratos gigantescos do governo americano, o que incluía contratos vitais para o Medicare e Medicaid. Em 1984, a EDS foi vendida por $2,5 bilhões. Perot se tornou um dos homens mais ricos do país em uma única jogada. Depois, ele fundou a Perot Systems e a vendeu para a Dell por quase $4 bilhões. 2 vendas massivas no tempo certo. Ross Perot pai ainda tentou a presidência em 92 e 96, conquistando quase 19% dos votos logo na primeira tentativa. O melhor desempenho de um terceiro partido desde Theodore Roosevelt. Ele era direto, barulhento e impossível de ignorar. Um texano raiz. Hoje seu filho, Ross Perot Jr., foca o poder da família no mercado imobiliário que mudou a cara do Texas. Sua empresa, a Hillwood Development, construiu milhões de metros quadrados em áreas comerciais por toda a região de Dallas e Fort Worth. Desenvolveu também a Alliance Texas, uma comunidade gigante de 27 mil acres, que abriga grandes corporações e é um dos maiores centros logísticos do país. A fortuna dos Perot, estimada em $6 bilhões, mostra um tipo diferente de poder texano. O poder de chegar primeiro em tecnologia e primeiro em serviços para o governo, enxergando antes de todos que o futuro do Texas era a infraestrutura e logística, e não apenas o petróleo. Número 3. Família Dell, o colosso silencioso. Michael Dell começou montando computadores no dormitório da faculdade em 1984. Ele largou tudo. Seus pais ficaram furiosos. Hoje ele vale $100 bilhões e sua empresa é uma das maiores potências tecnológicas do planeta Terra. O segredo da Dell era sua simplicidade revolucionária. Enquanto as rivais acumulavam estoques em lojas, a Dell vendia seus computadores diretamente para o consumidor final, sem atravessadores, taxas extras ou qualquer risco de estoque. O cliente pedia e a Dell montava. O fluxo de caixa que isso gerava era simplesmente absurdo. Clientes pagavam antes e a Dell acertava com fornecedores depois. Isso significa que o dinheiro entrava antes mesmo do produto sair do armazém da fábrica. Mas a parte mais impressionante não foi o começo. Foi a grande virada. No ano de 2013, com as ações caindo e investidores querendo desmembrar tudo para vender as peças separadamente, Michael Dell investiu $25 bilhões para fechar o capital na maior compra tecnológica da história. Ele reconstruiu a Dell totalmente longe dos olhos do público, longe da pressão por lucros trimestrais e do pensamento imediatista. Então, em 2018, ele voltou ao mercado com uma manobra financeira que lhe rendeu $21 bilhões de lucro. Ele trabalha com uma disciplina e um silêncio que faz outros bilionários parecerem amadores impulsivos. Michael Dell é o homem mais rico do Texas depois de Elon Musk. E ele não tem o menor interesse em deixar você saber disso. Número 2. A família Hunt, a verdadeira dinastia dos esportes. Enquanto os Hunt representam um século de petróleo, Clark Hunt construiu algo que a dinastia original nunca teve: uma dominância cultural inegável na América moderna. Clark herdou o Kansas City Chiefs de seu pai, o lendário Lamar Hunt, um dos fundadores da liga AFL. O time tinha história, mas não era uma dinastia. Sob o comando de Clark, isso mudou completamente. Os Chiefs se tornaram a franquia definitiva da NFL neste século XXI. Títulos épicos, fãs do mundo todo e Patrick Mahomes, o quarterback com uma marca de centenas de milhões. O valor do time ultrapassa $5 bilhões
e só aumenta a cada nova temporada. A posição de Clark é poderosa pela combinação única que ele detém. De um lado, a fortuna do petróleo texano, vinda da Hunt Oil e das operações contínuas da família. A Reunion Tower ainda define o horizonte de Dallas como um monumento a esse legado. Do outro lado, uma das franquias esportivas mais valiosas de todo o planeta Terra. Um ativo que valoriza e gera uma influência cultural que nenhum oleoduto jamais alcançaria. Na América moderna, ser dono de esportes é um poder financeiro absurdo. O valor só se move para cima. O ativo nunca desvaloriza. A influência cultural aumenta através das gerações. Clark Hunt está no cruzamento de um século de fortuna texana e do esporte mais assistido da nação. Isso não é sorte. É uma dinastia se preparando ativamente para dominar a próxima geração. Número 1. A família Musk, os novos deuses do Texas. Por 100 anos, a família mais rica do Texas era do petróleo. Essa era acabou. A família mais rica do Texas e possivelmente a mais poderosa da Terra, agora é a família Musk. Elon Musk não apenas se mudou, ele trouxe toda a revolução industrial junto com ele. Em poucos anos, ele transferiu a sede global da Tesla direto para Austin. Iniciou as obras da Giga Texas, um dos maiores prédios do planeta, transformando a pequena vila costeira de Boca Chica em uma base estelar. O trampolim para a primeira tentativa séria da humanidade de se tornar uma espécie multiplanetária. Seu irmão Kimball faz parte dos conselhos da Tesla e SpaceX e também mudou seus próprios negócios para o Estado. O ecossistema Musk está atraindo milhares de engenheiros e bilhões em capital financeiro, trazendo uma identidade econômica totalmente nova para o Texas. A fortuna de Elon varia entre 230 e 300 bilhões, superando quase todos da lista juntos. Ele está construindo uma cidade particular perto de Austin, apelidada de Snailbrook. Ele está comprando milhares de acres por todo o estado texano. Enfrenta reguladores, molda políticas e trata o Texas como laboratório para o futuro da civilização. As antigas famílias texanas, como os Hunts, os Duncans e Basses, enriqueceram com o que era extraído do fundo do solo. Já a família Musk constrói sua fortuna com o que sai do planeta. Isso não é só mudança de indústria, é uma troca de guarda histórica. A era do petróleo durou 100 anos. A dos reis tecnocratas apenas começou no Texas. Agora, qual é a real pergunta? Qual tipo de poder dura mais? O tipo enterrado no solo sob seus pés ou o que busca as estrelas acima? As famílias desta lista já sabem bem a resposta. Deixe sua opinião nos comentários.